Teremos agora a participação do instrutor Jean Soldatelli. Jean tem especialização em Ciência da Felicidade na Universidade da Califórnia, em Berkeley. Também é formado em Comunicação Social pela USP. Começou como diretor de criação da Agência Experimental. De lá se aventurou um tempo em redação e descobriu que o planejamento era o que realmente gostava em publicidade. Na sua experiência em agências, trabalhou com clientes como Sony, Brasil Quirim, Unilever e Bacardi, com as quais ganhou 12 Globes Awards. Desde 2012, se dedica a entender pessoas e comportamentos como um dos sócios da Santo Caos, a primeira consultoria de engajamento no Brasil, que o traz nesta manhã. Bem-vindo, Jean. Para mim é um grande prazer. Gostaria de, primeiramente, agradecer o convite para estar aqui. É um grande prazer falar a todos vocês. Obrigado. E também um grande desafio. Como apresentado, eu sou especialista em Ciência da Felicidade pela Universidade de Berkeley, na Califórnia. Me formei em Comunicação Social pela USP e, desde 2013, sou um dos fundadores da Santo Caos, que é a primeira consultoria de engajamento do Brasil. E é justamente sobre isso que eu venho falar a vocês, sobre o engajamento. Então, o grande foco da Santo Caos, como uma consultoria de engajamento, é entender as pessoas, entender as instituições e fazer com que ambos se entendam. Apesar da frase ser simples, o desafio é enorme, fazer com que as pessoas e as instituições se entendam e realmente queiram se engajar umas com as outras. Como eu disse, nós somos a primeira consultoria dedicada ao engajamento do Brasil. Esse modelo a gente trouxe em 2013. Já atendemos alguns clientes como McDonald's, Greenpeace, Facebook, entre outros. E, além disso, a gente também realiza estudos para entender engajamento de causa. Então, esse engajamento de causa é entender, por exemplo, o quanto que o jovem de baixa renda é engajado no mercado de trabalho, o que faz esse jovem de baixa renda se engajar no trabalho, o que faz as pessoas se engajarem com a educação, por que os nossos alunos hoje são tão poucos engajados com a escola, o que faz a pessoa com deficiência ou o público LGBT se engajar no mercado de trabalho, entre outros. São todos estudos disponíveis que, se vocês tiverem interesse, também estão gratuitos no nosso site. Eu convido a todos a darem uma olhada. E, com esses estudos, os nossos trabalhos, a gente já realizou, já saiu na mídia falando sobre engajamento, e é basicamente sobre isso que eu venho falar até vocês nessa manhã de hoje. Espero que seja uma boa abertura e gostaria também de parabenizar o evento, a 4ª edição da Semana Institucional. Então, falando um pouco mais sobre engajamento, vários resultados, muitos números saem todos os dias relacionados ao engajamento, né? Então, a gente já, alguns números que a gente pode perceber: 87% dos trabalhadores no mundo se dizem não engajados. Então, 87% das pessoas que trabalham no mundo não estão completamente felizes, não estão engajadas nos seus empregos. E só nos Estados Unidos, isso custa 550 bilhões por ano. Então, além de uma questão de bem-estar e de equilíbrio social, a gente fala de uma questão econômica muito importante também. O engajamento também, apesar desses números, os gestores das empresas, das instituições, eles sabem da importância do engajamento. Então, 93% afirmam que é uma grande importância. Mesmo assim, a gente vê esse número tão grande de funcionários e pessoas como um todo desengajadas, né? Para ter uma noção, 70% dos funcionários de empresas não conhecem a própria meta. Eles não sabem aonde eles vão chegar. E o engajamento, ele é importante não só para o funcionário, para a pessoa que compõe a instituição, como também para os públicos externos. Então, quando a gente fala, por exemplo, dos consumidores, 62% dos consumidores eles dão preferência de compra para a marca com a qual eles se engajam. Então, a questão do engajamento, ela transcende essa relação trabalhista. Ela, na verdade, ela funciona para qualquer relação das nossas vidas. O engajamento com a sua esposa, o seu esposo, o engajamento com seus amigos, com a sociedade, o bairro que você vive. O engajamento, então, ele está presente em todo o nosso dia, em todas as nossas relações.
Então, muito se fala sobre engajamento, né? Se vocês, a gente mapeia a palavra, toda vez que sai a palavra engajamento, em algum lugar na mídia, a gente recebe uma notificação. E aí eu vou trazer um pouquinho dessas curiosidades do que se fala sobre engajamento no dia a dia para vocês. Então, começar com o André Heller, o jogador de vôlei. Ele pede mais engajamento aos jogadores. Então, para ele, é importante gerar o conhecimento, a responsabilidade. O atleta deve entender todo o contexto, o que ele faz, o que ele pode fazer e aonde ele vai chegar. Então, para o André Heller, o jogador de vôlei, a definição de engajamento é conhecimento, é responsabilidade. Para o Guto, ex-treinador da Ponte Preta. Então, no futebol também se fala muito de engajamento. O Guto também pede engajamento do jogador Rildo. Então, o Rildo teve um desengajamento junto à sua equipe, e aí ele pede justamente, não vamos mais admitir esses fatos, ou se engaja ou está fora. Então, para o treinador Guto da Ponte Preta, o significado de engajamento é pertencimento, é um bem maior, ele precisa jogar pelo time. Um estudo ainda falando sobre futebol, um estudo sobre engajamento com os clubes fala que o engajamento, um torcedor realmente engajado é aquele que vai no estádio, viaja para ver o time jogar fora de casa, paga o sócio-torcedor. Então, para esse estudo sobre futebol e engajamento, a definição de engajamento é orgulho, é participação, é tudo isso que a gente sente quando torce num jogo. Mas o engajamento não está só no esporte. Todo mundo fala sobre o engajamento, né? Então, vamos para a política um pouco. A Dilma, em 2016, pede engajamento de todos os ministros no combate do Aedes aegypti. Então, nesse caso, o engajamento seria a consciência de que essa é uma tarefa que não passa só pelo serviço público. Ou seja, nessa definição de engajamento é colaboração, é conscientização, é todo mundo fazer para um bem maior. Aqui, falando sobre os protestos de 2013, também falaram sobre engajamento. Então, segundo eles, engajamento é estar ativo, é um grupo de jovens que trabalha fora do radar da grande mídia para transformar o país. Então, engajamento é justamente isso, você trabalhar para fazer alguma transformação com dedicação, com vontade. E a gente tem também o engajamento sendo citado, por exemplo, em concursos de beleza, concurso de Miss. E o que é o engajamento para os concursos de Miss? É a questão de ser porta-voz de quem precisa, de chamar atenção para as situações. Então, é o engajamento relacionado à causa, à voz ativa, à identificação. Então, vocês podem ver que o engajamento ele é falado em todos os cenários, com todas as pessoas, e tem várias definições diversas, né? Aqui, uma outra matéria que talvez seja mais conhecida quando a gente fala de engajamento é o Facebook. Então, uma pessoa engajada é aquela que dá muitos likes, dá muitos compartilhamentos, muitos comentários. Mas, afinal, o que é engajamento? A gente viu aqui diversos contextos diferentes, diversas pessoas diferentes falando sobre engajamento, mas o que é o engajamento, né? Então, ao longo desses 3 anos, a gente reuniu diversas teorias, juntando psicologia, juntando comunicação, juntando todas essas falas, tudo isso que a gente viu sobre engajamento, para chegar nessa definição. Então, o engajamento é um conjunto de conexões racionais e emocionais entre pessoas, instituições, causas ou marcas, que gera resultado positivo para os dois. Então, caso alguém pergunte para vocês um dia o que é o engajamento, essa é a resposta. É um conjunto de conexões. E essas conexões, que são racionais e emocionais, é tudo que nos linka a uma outra pessoa, a uma instituição, como eu disse, a uma causa, a uma comunidade ou qualquer outra relação. E, ao longo desses 3 anos, nosso trabalho foi justamente, então, identificar quais são essas conexões que compõem o engajamento, o que compõe a minha relação com uma outra pessoa. E aí a gente identificou 5 pilares. Tá? São 5 pilares do engajamento, 5 grupos de conexões que fazem uma pessoa se engajar ou não, seja com outra pessoa, seja com o seu trabalho, seja com a comunidade. Então, a gente começa falando da conscientização, depois do compromisso, o pertencimento, o orgulho e o compartilhamento.
A pessoa, esses 5 pilares são os pilares que compõem o engajamento. E felicidade é igual ao engajamento. Muitas pessoas falam, uma pessoa engajada é aquela pessoa que está feliz. A felicidade, ela tangencia o engajamento. Ela não é necessariamente igual, mas ela é muito semelhante. A felicidade, ela é mais relativa ao indivíduo. O engajamento é relativo a uma conexão. Então, para eu ser feliz, é óbvio que eu dependo da sociedade, eu dependo do contexto, das outras pessoas. Mas, para eu ser feliz, eu dependo principalmente de mim mesmo. Para eu ser engajado, não depende só de mim, depende dos 2 braços, depende de mim e da instituição ou da outra pessoa. Então, essa é a diferença entre felicidade e engajamento. Só que ambas, tanto a felicidade quanto o engajamento, elas têm muitas questões semelhantes, né? Para falar um pouco mais sobre a felicidade, é interessante a gente ver a diferença da palavra felicidade aqui para a gente, para o mundo ocidental e para o mundo oriental, né? Então, para o pensamento ocidental, a felicidade está muito ligado à liberdade e à autorrealização. Já para o oriental, é mais a conexão, comunidade e dever. Então, para a gente, para esse lado de cá do mundo, a ideia de ser feliz são as experiências, as sensações que a gente vive. Então, aquele dia bom que você viveu, aquela comida gostosa, uma experiência agradável, tudo isso é felicidade. Para os orientais, felicidade está relacionada ao que você faz para os outros. Quão bem você age, ao bem que você faz. E essas 2 definições, elas são muito interessantes para o engajamento, porque o engajamento é basicamente você estar feliz consigo mesmo e trazer a felicidade para o outro. Então, só que tem uma questão muito importante, a felicidade ela não é duradoura, e o engajamento também não é. Então, a felicidade ela é uma montanha-russa, ela não é algo fixo, e o engajamento também. Ou seja, às vezes a gente está feliz, aí acontece algum evento, a gente fica mais feliz, depois a gente fica mais triste. E como é que funciona isso? Se chama adaptação hedônica. A gente tem uma linha base de felicidade. Então, uma felicidade média que é individual, cada um tem a sua. E esses eventos, eles vão transformando numa onda. Então, o evento positivo, ele faz com que a gente fique muito feliz, o evento negativo faz que a gente fique muito triste. Então, não existe uma estabilidade, é sempre um movimento. O que a gente deve fazer para movimentar a felicidade, para movimentar o engajamento, é sempre fazer de uma forma com que o movimento decadente seja cada vez menor. Então, esse é o nosso objetivo. Ninguém vai ser feliz todo dia, ninguém vai estar engajado todo dia com a sua relação. Mas o trabalho, especificamente das instituições, dos gestores, para engajar as pessoas, é cada vez mais diminuir o tempo que a gente fica na decadente. Porque a gente tem que ter a noção de que a decadente acontece, então a gente vai passar por desafios, a gente vai passar por algumas crises, mas que elas têm que ser pequenas comparadas aos ápices. Então, para conseguir manter que esses ápices sejam cada vez mais frequentes, a gente precisa mobilizar. Então, a grande questão do engajamento é a mobilização. E o que é mobilizar? O que é mobilização? Mobilizar é convocar vontades para atuar na busca de um propósito comum, sob uma interpretação e um sentido também compartilhados. Então, para você mobilizar alguém, para você engajar alguém, a primeira questão é que vocês tenham a mesma vontade. E nem sempre isso acontece. Então, a gente vê, por exemplo, alguns funcionários que eles entram num emprego com a vontade de pagar um celular. Então, são 10 prestações, ele vai ficar naquele emprego por 10 meses e depois vai embora. E a gente vê a vontade da empresa que aquele funcionário fique por anos, faça um plano de carreira e cresça lá internamente. São vontades diferentes. Então, a gente precisa que exista esse alinhamento de vontade para que realmente exista mobilização. E a questão do propósito comum. Então, se o meu propósito é diferente do propósito da empresa, se o meu propósito é diferente do seu propósito, dificilmente a gente vai ser engajado. E como que a gente mobiliza as pessoas para poder engajá-las? Tá? Então, o primeiro passo é entender que o engajamento é relativo à conexão de qualquer pessoa. Então, não é porque eu sou gestor daquela pessoa que eu sou o único responsável pelo engajamento dela.
o gestor de outra área também é responsável por aquele engajamento, a pessoa que não trabalha com ela também é responsável por engajamento, a mãe dela é responsável pelo engajamento. Cada pessoa que está em volta na sua vida vai compor um pedacinho do engajamento que você tem, seja com o seu trabalho, seja com a comunidade ou com o que for. O segundo passo é que o engajamento não é genérico. Não existe uma fórmula de engajamento, não existe um passo a passo. O engajamento ele é personalizado. Para você engajar alguém, você precisa conhecer e detectar os gatilhos de cada pessoa. Como que eu engajo cada um de nós? O terceiro, que o engajamento não é de uma hora para outra. Para você mudar comportamento, que está diretamente relacionado ao engajamento, demora cerca de 3 meses. Esse é o mínimo que se muda um comportamento, que, coincidentemente, é o mesmo tempo que demora para renovar todas as células do seu corpo. Então, para você adquirir um novo comportamento, você precisa de um mínimo de 3 meses, e isso se esforçando muito. Se você não quer isso, você também não vai se engajar. E o quarto ponto é que é preciso entender melhor os tipos de conexões que compõem o engajamento. Então, para eu engajar alguém, não basta só eu conhecer aquela pessoa, mas eu também tenho que fazer parte da vida dela. E é isso que a gente vai ver agora para frente. Então, voltando daquela definição de engajamento, que tem os 5 pilares, agora eu vou passar um pouquinho sobre cada um desses pilares para vocês terem na ponta da língua como que a gente pode desenvolver o engajamento. Começando com a conscientização, o conhecimento. Para refletir, quantas pessoas vocês acham que conhecem? Se eu perguntasse para vocês hoje, quantas pessoas vocês conhecem? Provavelmente muitas, certo? Considerando que conhecer é saber da rotina, é conhecer os envolvidos dela, saber os sentimentos, as vontades que a pessoa tem, quantas pessoas vocês realmente conhecem? Quantas pessoas vocês sabem como elas estão se passando, o que elas querem? É muito pouco. Então, a relação de conhecimento não é saber. A relação de conhecimento ela é realmente entender. Então, qual que é a descrição de conhecimento? Tá? O conhecimento é uma conexão do tipo racional. É eu entender como você se passa, entender o que você quer, e aí sim absorver aquilo. Então, conscientização, conhecimento, é quando as duas partes, seja o público ou, no caso, a instituição, conhecem uma a outra. E de que forma elas enxergam os seus papéis nessa relação. Então, para uma instituição, por exemplo, para conhecer realmente o seu funcionário, o seu colaborador, ela tem que entender não só o trabalho que ele vai fazer lá, mas ela tem que entender aonde essa pessoa mora, o que ela faz, como que é a rotina dela, o que ele gosta, o que as pessoas gostam, o que ela faz fora daqui. E aí sim eu posso falar que eu conheço aquela pessoa. E para a pessoa, para os funcionários, para os colaboradores falarem, eu entendo a minha empresa, eu conheço a minha empresa, eles precisam saber qual que é a história da minha empresa, quais são as pessoas que compõem ela, por que eu fui contratado, quais metas eu tenho que cumprir, e por aí vai. E como é que a gente mobiliza o conhecimento? O que a gente pode fazer para aumentar o conhecimento com uma outra pessoa ou com alguma instituição? Conhecer, então, é diferente de saber, né? Conhecer é entender e viver. Então, é importante que as conversas que você tenha com as pessoas que trabalham com você vão além do bom dia. É importante